tema de hoje: influenciador ou influenciado. Esse é um assunto muito recorrente nos tempos atuais. Tempos em que as pessoas são influenciáveis. Nós somos influenciáveis. Desde criança, nós somos influenciados pelo pai, pela mãe, pelo irmão mais velho. Eles sempre exerceram uma influência sobre nós. Nós, como pequenos dependentes, sempre tivemos que cumprir o que era dito, o que era ensinado. Afinal de contas, eles sabiam o caminho, eles sabiam como deveríamos agir. Eles já tinham mais idade, mais experiência. E os pais geralmente exercem influência sobre os filhos. E a gente cresce, quando a gente começa, por exemplo, a ir para a escola, os professores exercem uma influência sobre nós, ensinando-nos matemática, português, inglês, física, enfim, história, geografia. E por causa do jeito que eles são, e eu já falei aqui, eu tive na minha vida professores que marcaram-me. Eu sempre cito um professor de português que eu tive na chamada sexta série, né? Que antigamente era até a oitava série, depois vinha o colegial, primeiro, segundo e terceiro. Na sexta série eu tive um professor, sexta e sétima série, de português. O professor, o nome dele era Gastão, o senhor já na época de idade, mas alguém que influenciava os alunos. Eu fui influenciado por ele. E ele influenciava de uma forma como meu pai sempre influenciou, chamando a atenção. A gente passava até um pouco de vergonha. E eu me lembro, né, que eu estava lendo um texto uma vez e eu não tinha me preparado. Aquele dia eu passei tanta vergonha que dali para frente eu falei, agora eu preciso falar pelo menos o português corretamente. E eu estava lendo um texto, me permite essa expressão, tá, irmãos? Existe essa expressão, tá? E no meio do texto, em vez de eu falar do cágado, eu falei do... Pronto, foi motivo da classe dar risada, só que eu fui o único que tive coragem de ler aquele texto, porque o resto não leu. Sabe aquela turma do ele, vai ele, vai ele. Aí o professor Diego, vai você. Pois não, e eu peguei assim o livro e com muita alegria eu... E aí a turma deu risada, ele falou, calma Diego, não é cagado, é cágado. Ah você não está vendo o acento? É que agora tiraram até os acentos das palavras, né? Na época tinha. Agora eu entendi. Por quê? Porque quando você tem uma palavra que tem as sílabas, que elas são separadas assim, assado, cozido, você coloca o acento geralmente na primeira palavra ou na segunda. Enfim, havia antigamente um cuidado com a língua portuguesa. E depois disso, meu Deus, eu ficava colado no professor e ficava até atento, que eu falei, eu não posso falar bobagem, que se eu falar bobagem o homem vai fazer eu passar vergonha. E foi dessa influência que ele exerceu sobre a minha vida, que se eu falo hoje um pouco bem o português, foi porque ele influenciou minha vida. Aliás, se você olhar no dicionário, influência significa ato ou efeito de influir, poder ou ação que alguém exerce sobre outrem, ou sobre certos fatos e negócios. Influência também é definido pelo dicionário como poder, como ação sobre outra pessoa. E a minha questão nessa noite com os irmãos que estão aqui, os que estão em casa, é a gente pensar sobre isso. Porque nós temos sido influenciados. Nós vivemos num mundo totalmente corrompido. A Bíblia é clara, o mundo jaz no maligno. E eu já falei aqui,
esses dias até eu mandei para algumas pessoas, uma ex-repórter da Globo, hoje ela não trabalha mais, e ela estava num podcast, eu assisti parte desse podcast, que é aquelas entrevistas de YouTube, e ela falou, a Globo, a TV Globo, ela destruiu a figura do presidente atual, por conta de tudo que falava-se. Ela disse, eu estava lá, eles comemoravam quando as pessoas acreditavam nessa questão de Covid, de fique em casa, de você vai morrer. Ela conta os bastidores, ela conta que tinha um pool de emissoras de rádio, de televisão, que se uniram justamente para obedecer o que se é falado, ou o que fosse falado, e transmitir isso, colocar isso na cabeça das pessoas. E o mundo que a gente vive hoje, principalmente os jovens e adolescentes, eles são muito influenciados pelo que se passa na TV, pelo que se passa na internet, ou pelo celular. As coisas que nós vemos hoje influenciam as pessoas. Aliás, nunca se fez tantos filmes, como, por exemplo, aquelas séries Walking Dead e tantos outros que tem. Nunca se fez tantas séries e filmes relacionados com mortos, com a morte, como nesse século XXI. E isso tem influenciado os jovens e adolescentes. Aliás, eu gosto muito de assistir esses podcasts, quando eu tenho tempo, eu assisto. E uma outra psicóloga, num outro podcast também, ela estava falando informações estatísticas do mundo atual, que a maioria dos jovens hoje, dos adolescentes hoje, que estão em depressão, estão vivendo depressão e ansiedade por conta daquilo que assistem nestas séries. As séries de morte, de guerra, de bomba, e principalmente as séries com o conteúdo sexual, bissexual, homossexual, isso está influenciando a juventude de hoje, os adolescentes e os jovens de hoje. E ela disse, é muito difícil você combater isso, porque isso está aí, a toda hora, a todo momento. Se você, por exemplo, eu não sei se você já passou por isso, você deve ter na tua casa aquele Netflix, né? E eu tenho em casa, vez ou outra, quando eu tenho tempo eu assisto um filme e tal. Mas uma vez, aconteceu isso comigo, dia desses, eu falei assim, eu vou assistir um filme. Aí eu entrei no menu, e aí tem lá 250 milhões de filmes, 430 mil séries e documentários. Aí eu fiquei procurando, eu vou assistir esse, não, esse eu já assisti, eu vou assistir esse aqui é legal, tal. Eu li a sinopse do filme, mas esse aqui, bom, está aqui, eu vou ver esse aqui. Bom, e essa série? Bom, eu sei que eu fiquei 40 minutos procurando alguma coisa para assistir e acabei não assistindo nada. De tanto que tem, de tanta opção. E essa psicóloga falou que essas séries de hoje, esses filmes de hoje, influencia muito a juventude. E é por isso que a gente está vivendo uma juventude hoje, entenda essa expressão, né? Ela não existe no português, mas como na música existe muita bobagem que se escreve, a juventude de hoje é meio emburrecida. Por que ela é meio emburrecida? Porque não sabe de nada, não aprende nada. Vai para a escola, você não precisa nem estudar muito hoje para você passar de ano, né? Porque agora você passa de ano sem estudar. Por isso que você chega, tem gente que você é formado, sou formado no quê? Eu sou formado em tal. Ah, tá bom, então vamos fazer um teste. Chega na hora do teste, não sabe fazer nada, porque ele não aprendeu nada. A gente vive no meio de uma geração emburrecida, que é fácil de ser influenciada. Haja visto, irmãos, que se você pesquisar na internet, você vai encontrar hoje, qual é o sonho do jovem hoje, menina e menino? Ser influenciador. Os influencers de hoje querem um canal no YouTube, querem seguidores, porque quanto mais seguidores tiverem, quanto mais vídeos colocarem, mais monetizado fica o canal, mais dinheiro eles vão ganhar. Tem gente que ganha muito dinheiro com um canal no YouTube. E aí os jovens descobriram esse lado, porque tem outros jovens mais tontos que eles, mais simples que eles,
que gostam de assistir essas bobagens, que fala de sexo, fala do time de futebol, fala do trabalho, fala do vizinho, fala do raio que o parta. E você começa a ver, é tanta bobagem, mas você vê que tem seguidores e mais seguidores e mais seguidores e muitos cliques de ok, legal, por um assunto fútil. É inacreditável isso. E se nós trouxermos isso para a igreja, e é aqui que eu quero chegar, já que a gente vive num mundo que está corrompido, o mundo jaz no maligno, o mundo já era. Não adianta eu e você termos esperança que isso aqui vai melhorar, isso aqui um dia vai aparecer o Salvador da pátria, e pode esquecer, irmãos, pode esquecer. A Bíblia é clara e a Bíblia está se cumprindo. A tendência daqui para frente é até piorar. É que nós temos um Deus que está do nosso lado, e se nós nos submetermos a Ele, Ele sempre vai nos ajudar, nos capacitar, nos fortalecer, nos livrar. Mas está difícil isso. E a gente pode notar que a maioria das pessoas hoje, as pessoas que nos cercam, elas são de alguma forma influenciadas pelos pecados que elas praticam, que habitam nelas. E é interessante que quando Paulo identifica algo semelhante da igreja de Roma, Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido, acompanha aqui no telão. Paulo disse assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não tem o molde, não tem o modelo, não tem a ideia que é do mundo. Por quê? Ora, porque o mundo jaz no maligno. Tudo que se fala no mundo, a maioria das coisas que se fala são coisas fúteis. E por serem coisas fúteis, elas só vão te trazer, vão te levar para baixo, vão trazer problemas para você. Então Paulo está dizendo, qual é a ideia? Gente, não se amoldem ao padrão do mundo. Ou seja, o mundo tem um padrão. O céu, aonde nós vamos morar, tem outro padrão. Amém? Qual que é o padrão do céu? O padrão do céu é alegria, paz, tranquilidade. Não existe pecado, não existe morte, não existe trevas. Só existe paz, longanimidade, bondade, comunhão, amor. O céu é um outro tipo de vida. Quando Jesus veio, nós estudamos sobre isso domingo, quando Jesus veio e trouxe o reino dos céus, era esse desejo que Jesus queria colocar nas nossas vidas. E ele começou a exercer influência dos seus discípulos. Jesus influenciou seus discípulos. Ele pegou um bando de homens incultos, ignorantes, e transformou em homens pescadores de homens. Jesus exercia influência. Por exemplo, quando Pedro corta a orelha de um soldado, fala assim, vem prender Jesus não, e corta a orelha. Jesus pega a orelha do cara, põe de volta, cola, e aí ele fala assim, Pedro, cuidado, não é assim, filho. Cuidado, porque o cara que fere com ferro vai ser ferido. Cuidado, filho, não é assim. E Pedro ficou meio que sem saber o que falar, o que fazer, mas Jesus exerceu essa influência e Pedro aprendeu. Se você pegar a história, como nós estamos estudando aqui, a história de Jesus em relação ao que ele trouxe dos céus, quando ele jogaram uma mulher na frente dele, qual era o costume, o padrão do mundo? Olha, é apedrejar. Aí Jesus falou, bom, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí o pessoal entendeu que todos eram pecadores, deixaram as pedras, e a mulher falou, e aí o que eu faço? Falou, cadê os seus acusadores? Foram embora. Eu não vou te acusar. Tem um padrão dos céus que é diferente, tem perdão para você. Só que agora vai e não peques mais. E é interessante que se você lê nas entrelinhas dos evangelhos a história dessa mulher, lá na frente ela estava servindo Jesus. Porque Jesus trouxe algo de diferente, influenciou a vida dessa mulher de uma forma diferente. Por isso que Paulo, que entendeu isso também, ele disse, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se, renove a sua mente.
Porque se você transformar e deixar a sua mente ser renovada, você vai ser capaz de experimentar, de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para chegar nisso, eu preciso ter uma mente diferente. E é difícil hoje você ter uma mente crente com mente diferente, porque a gente está reduzido a cultos de domingo. E no culto de domingo ainda tem muita gente que não vem. No culto de terça de oração, no culto hoje, por exemplo, de quinta, são poucas pessoas que têm vindo. Então é difícil você se comparar ou tentar combater algo do mundo que está já impregnado na vida das pessoas, na mente das pessoas. O mundo, ele exerce uma influência sobre a vida das pessoas, sobre a vida dos jovens. Você fala aqui na igreja, olha, sexo antes do casamento, Deus não aprova. Você vai se lascar lá na frente, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Então toma cuidado. Você está de alguma forma, através da palavra de Deus, querendo influenciar aquela vida para ela ter uma vida abençoada lá na frente. Mas ela sai daqui, aí chega na esquina, vem um amigo, chega na outra, vem uma amiga, no outro dia vem o outro, vai falando. Isso vai influenciando, vai levando para dentro da cabeça, e a palavra de Deus, que deveria estar ali guardada, as 7 chaves, até para que a pessoa não pecasse diante de Deus, como o salmista falou, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mas não, ela começa a ficar sufocada. Por quê? Porque o mundo exerce essa influência diariamente. Isso é fato. E Cristo nos chamou, todo cristão, você, meu irmão, você, minha irmã, você que está em casa, nós somos chamados para exercer influência. Nós não fomos chamados para ser servos de Deus e tal, e ainda continuar sendo influenciados pelo mundo. A palavra de Deus, ela nos ensina, você já deve ter ouvido falar muito sobre isso, que eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo. Obrigado para quem lembra da Bíblia. Aliás, acompanha aqui no telão, Mateus 5,13, Jesus disse assim: vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus ainda dá um outro exemplo, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha, ou de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Por que a minha luz, a tua luz, tem que brilhar diante dos homens? Para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus insistiu nisso. Eu queria um dia fazer isso, pegar esses motoqueiros, amarrar ele do lado da moto dele e ficar assim, ó, bam, 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 na orelha dele. Para ele ficar um pouco surdo e parar de fazer isso. Porque a moto vem com o escapamento preparado, né? Aí vem um filho de filisteu, para não falar outra coisa, né? E faz isso aí, né? Dê misericórdia, Deus. Vamos lá. Esquece essa parte aí, pessoal. A luz ilumina o ambiente onde eu e você estamos. Estamos aqui com as luzes acesas. Se a gente apagar, fica tudo escuro. O mundo é trevas. Eu e você agora não somos mais do mundo. Você crê nisso? Você pode falar para o teu irmão do lado esquerdo, direito, é uma forma didática hoje aqui da gente estudar a palavra. Fala para ele assim, meu irmão, você não é mais deste mundo. Beleza. Agora você fala para ele assim, entendeu? Entendeu?
Entendi, pastor. Acabou o culto, ele já fala um monte de coisa, de besteira, de bobagem. Nós fomos chamados para influenciar o mundo. Eu e você fomos chamados para quando chega na empresa de manhã, tá todo mundo lá com a cara brava, amarrada, tal. Esse dia aconteceu isso, fui numa empresa de um amigo, né? Cheguei lá, ele não estava, fiquei aguardando ele, cheguei o funcionário dele e falei, bom dia, tudo bem? E ele sempre falou, bom dia, pastor, tudo bem? E hoje, no dia que eu fui, ele falou assim, bom dia. Eu falei, pô, alguma coisa está errada. Eu falei, ô Alex, vem cá, tá tudo bem? Não, hoje a porca está torcendo o rabo aí. Falei, calma, rapaz, calma. O mundo não acabou ainda. Jesus está com a gente. Ele é cristão. Jesus está com a gente. Ó, respira fundo. Vamos tomar um café? Ô, pastor, não dá para tomar café que eu tenho que... Calma. Aí ele até deu risada quando eu falei isso para ele. Falei, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo. Calma. O mundo ainda não acabou, nós temos um Deus. Já pensou se eu fico desesperado com o outro? Como os outros? O mundo está acabando. Está acabando. Não, o mundo está acabando. Se acabar, eu vou estar na glória com Deus. Então, você precisa entender que, nós temos um Deus vivo e poderoso. Se Deus agir com a gente, Ele dorme com a gente, Ele acorda com a gente, Ele está dentro do nosso coração. O seu Espírito habita na nossa vida, por isso que a gente tem paz. Ele falou, brincou, deu risada, falei, pastor. Eu falei, pois é, cara, por isso que eu sou pastor, né? Mas se você não exercer esse tipo de influência, você vai se tornar que nem os outros. Você já pensou um cara que se diz cristão, uma mulher que se diz cristã, levanta de manhã e vai trabalhar com a cara emburrada. Chega na empresa, bom dia, só se for para você. Porque hoje, a gente tem esses dias, mas a gente não precisa viver esses dias do jeito que as pessoas vivem. Não sei se me faço entender aqui. Eu e você podemos respirar, antes de falar qualquer bobagem, lembrar que, vou repetir o que eu falei há pouco, temos um Deus vivo e poderoso. Anda com a gente todo dia, está conosco todo o tempo, e o seu Espírito, que é santo, habita em nós e quer inclusive exercer influência na minha e na tua vida. Para que eu e você sejamos uma bênção. Mas infelizmente muita gente não entende isso. Por isso que Jesus falou, se o sal que é para dar sabor for insípido, não tiver gosto, não vai dar sabor nenhum. Se a luz que há em você não brilha, alguma coisa está errada. Ou seja, o mundo está influenciando as pessoas. Principalmente essas pessoas que a gente vê por aí, inclusive cristãos. Nós tínhamos que ser, e eu falo isso com tristeza, uso essa expressão no passado, tínhamos que ser, mas ainda dá tempo de sermos, modelo de cristão e de cristã. Não pela roupa que usa, pelo jeito que fala, pelo jeito que se veste, pelo jeito que age. Nós podemos exercer influência na vida das pessoas, mesmo que elas não gostem da gente, ainda assim elas vão falar assim, pô, mas essa pessoa é diferente de tudo que eu já vi nesse mundo hoje, não é possível. Se você olhar para a Bíblia, irmãos, olha que interessante, na Bíblia existem exemplos, vários exemplos, de pessoas que influenciaram servos ou servas de Deus negativamente. O caso clássico da Bíblia é Jezabel, uma mulher totalmente endemoniada de uma outra tribo, que o rei casa com ela, traz ela para morar com ele, ela traz os costumes lá da onde morava, os deuses pagãos que ela adorava, ou os demônios que ela adorava, que para eles eram Deus, trouxe os chamados profetas deles lá, para habitar ali, e essa habitação no meio do povo, e eu repito aqui, povo é povo, naquela época não tinha TV Globo, mas tinha os asseclas de Jezabel, e no meio do povo,
Eles começaram a influenciar. Escuta, você adora quem? Eu adoro o Deus vivo, Deus poderoso, que libertou os nossos antepassados lá do Egito, e ele abriu o mar, e quando ele abriu o mar, o povo passou no meio, do outro lado fechou o mar, os soldados egípcios morreram todos, Deus foi bondoso, nos deu uma terra que mana leite e mel. Pô, que legal, a gente também adora Deus. O nosso Deus, ele é um pouquinho diferente. Ele faz tudo isso e faz mais. O que ele faz? Olha, se você fizer um esqueminha aqui, e aí eles começaram a influenciar o povo de Deus. Chegou um momento que Elias teve que ir lá, amando, claro, do Senhor, ele teve que ir lá e exercer aquela função de profeta, cheio do poder de Deus, e chegar no povo e falar assim: hoje vocês vão ter que escolher. Ou vocês servem o Deus vivo, ou vocês servem as imagens. Vocês têm que escolher hoje. E para vocês terem uma ideia de quem é esse Deus vivo, vamos fazer o seguinte: chama aí esses profetas. Você sabe da história. Os profetas vieram, ficaram lá da manhã até quase 3 da tarde, e clamando para as imagens de escultura que eles tinham. Clamava, e nada acontecia. E Elias deve ter almoçado, palitinho nos dentes, né? Grita mais alto, talvez o Deus, você está dormindo, né? E nada, escuta, e aí? E os caras começaram a se autoflagelar, e nada, aí vai Elias e fala: tá bom, chega já, né? Hoje vocês vão ver quem é Deus. E vem aquele holocausto preparado, ele fala, vem fogo dos céus, cai, queima tudo aquilo que estava preparado, lambe a água. Quando o povo vê aquilo, eles caem de joelho e falam assim: só o Senhor é Deus. Está cheio de crente assim hoje, irmão, sendo influenciado por outras pessoas. Tem crente que está desviando. Irmão, pasme você, tem pastores que eu conheci, não pessoalmente, mas através de outras pessoas. O pastor fechou a igreja e abriu um centro espírita. Pasmem vocês. Por que ele fez isso? Sei, talvez ficou doido, sei lá o que aconteceu. Mas a influência do mundo começou a vir na cabeça deste. E o diabo, meus irmãos, presta atenção, ele é craque em influenciar a minha e a tua vida, a lançar situações. Já falei aqui, ele é o maior ilusionista do mundo. Ele cria ilusões. Não, isso daí não é tão pecado assim. O que ele falou para Eva, irmãos? E para Adão? Principalmente para Eva. Deus falou que se eu comer desse fruto, eu vou falar aqui no nordestino, eu vou me lascar. Eu vou, não. Deus sabe que no dia que você comer esse fruto, você vai ser que nem ele. Aí ela pega o fruto, olha, os olhos dela olham bem para aquele fruto. O texto de Gênesis diz, deu aquele gosto na boca dela assim, deve ser gostoso. Olha, ele é bonito. O que o diabo fez? A serpente fez? Influenciou Eva. Ela já tinha uma palavra no coração. Tinha ou não tinha? Sim ou não? Eu e você saímos daqui no domingo com a palavra no nosso coração. Sim ou não? Aqueles que vêm no culto, claro, né? Qual palavra? De influência sobre a tua vida. Deus está contigo. Apesar das dificuldades, crê em Deus, que Ele vai te libertar dessa. Ele vai trazer um tempo novo sobre a tua vida. Ele vai te curar dessa enfermidade. E mesmo que Ele não te cure dessa enfermidade, ainda assim Ele vai estar contigo, Ele vai cuidar de você. Não é uma palavra que a gente recebe quando a gente vai embora para casa no domingo, não é assim ou não é? Sim ou não, irmãos? Sim. Aí termina o culto, eu vou embora segunda-feira, vem uma pessoa e fala assim, essa semana, hein? Tá difícil, viu? Meu Deus, eu não sei como é que eu vou fazer. Aí você já começa a pensar, eu também, né? Porque eu tenho um monte de conta para pagar, né? Aí tudo aquilo que foi falado para a tua vida, que veio de Deus, caiu por terra. Você começou a ouvir a influência do mundo. Entende como é fácil influenciar pessoas através da palavra? Eu falei de Jezabel, de Acabe. Dalila influenciou Sansão. Você sabe da história? Sara influenciou Abraão. Não era para Abraão ter se deitado com a sua serva para ter o filho e gerou Ismael e criou um tremendo de um problema. Não. Mas ela influenciou, ela falou, olha, estou velha já, para você ter herdeiro, filho, é só com outra, porque comigo, ó. E ele acabou influenciado pela palavra dela,
tendo um filho com a serva. Mas aquele não era o plano de Deus, porque Deus já tinha dado uma palavra para ele. E quando Deus fala, Deus cumpre, aleluia. O problema é que as pessoas não acreditam mais naquilo que a palavra de Deus diz. Se você olhar a história, por exemplo, de Balaão, Balaão ele foi influenciado pelo dinheiro. Chegaram nele e falaram assim, ó, você precisa amaldiçoar aquele povo e tal, porque aquele povo, e quando ele pensou em fazer isso, veio no coração, esse é o povo de Deus. Falou, não, esse povo é protegido por Deus, não dá. Esse povo é protegido. E tentaram de novo, até que pela terceira ou quarta vez, ofereceram algo muito bom para ele, financeiramente falando. Aí ele pensa e fala assim, ó, só tem um jeito de acabar com a unidade desse povo, a comunhão deles com Deus, através do pecado. Faz o seguinte, pega as mulheres que vocês têm bonita e coloca no meio deles. Esses caras vão ficar tudo babando e vão pecar. E foi batata o que aconteceu. Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar também pessoas que influenciaram positivamente outras. Várias histórias. Elias, que influenciou Eliseu. Mardoqueu, que era tio de Esther, e influenciou aquela mulher que era rainha, a lutar pelo seu povo. Ruth, que nem era cristã ou serva do Deus que nós servimos, que confortou e influenciou a sua sogra Noemi. Jetro, que influenciou o seu genro Moisés, né? Moisés estava lá perdido, meu Deus, o que eu faço? Tanta gente reclamando, e o que eu vou fazer? Jetro veio e falou, olha, faz o seguinte, posso te dar uma ideia? Pode, faz isso, divide em grupos, põe líderes, só quando a coisa estiver pegando fogo, traz para você, o resto eles resolvem. Ou seja, Jesus, que eu acabei de falar, que influenciou os seus discípulos. Ou seja, nós fomos chamados por Deus para sermos uma influência positiva para o mundo de hoje. Por isso que a Bíblia fala que a minha oração, que a tua oração tem poder. Eu não sei se você crê nisso, eu acho que não. Eu vou achar aqui, se bem que eu não sou formado em astrologia, mas eu vou achar aqui. Eu acho que a maioria dos crentes acha o seguinte, minha oração não tem poder. Apesar que a Bíblia fala, não tem. Porque haja visto o número de pessoas que vêm a um culto de oração. E oração é um negócio que você faz hoje, aí você faz daqui 30 dias, depois mais 30, amém? Oração como é que é? Todo dia o crente tem que orar. Posso ouvir um amém? Amém. Didaticamente, fala para a pessoa do seu lado, meu irmão, você tem que orar todo dia, minha irmã, você tem que orar todo dia. Posso perguntar? Quem já leu a Bíblia e orou hoje? Por alguns minutos. Obrigado. E por que os outros? É porque tinha o jogo do Brasil. Eu estava ali ligadão, não dava para ler. Porque se eu lesse a Bíblia, eu ia ler Brasil 2, Sérvia 0. Nós precisamos ler a Bíblia todo dia. Por quê? Quanto mais eu leio, quanto mais eu oro, mais cria dentro da minha vida aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Eu vou conhecendo, eu vou aprendendo, eu vou me fortalecendo. Aí vem aquela tristeza, o inimigo quer lutar. Isso aconteceu comigo, essa semana. Eu estava ali num pensamento, meu Deus, o que está acontecendo, Deus, com a igreja? A gente vê as pessoas dispersas, meu Deus, é tanto pepino. Eu nunca virei, acho que eu estou virando verdureiro, porque tem pepino, abacaxi, tem de tudo aqui na igreja, né? Aí eu saí com um amigo meu de carro, aí ele falou assim, do nada, ele falou assim, pastor, não é fácil, né? Porque igreja é assim mesmo, igreja dá problema, igreja as pessoas são difíceis de lidar, né? Eu imagino o senhor lá na igreja, a dificuldade que você passa lá, então eu falei, meu Deus, é Deus falando, né? Mas não se preocupe não, pastor, porque Deus está no controle, a obra é dele, é ele que cuida. Faça só a tua parte. Falei, amém, Jesus, obrigado, viu? Não precisava ser tão rápido assim, mas muito obrigado, né? Aquela palavra exerceu uma influência na minha vida muito positiva. Porque Deus tem essa capacidade, Deus quer usar a minha vida e a tua vida para a gente influenciar pessoas assim. A pessoa está em depressão, você chega lá, pera um pouquinho, opa, levanta a cabeça. Existe um Deus que é maior que o teu problema, que é maior que a tua dificuldade. Eu creio nesse Deus. Eu vou te ajudar, inclusive, em oração. Amém?
Não foi para isso que Deus nos chamou? Tem igreja que fala que Deus chamou a gente para a gente ser rico, ter dinheiro e mostrar para todo mundo que Ele é poderoso para dar dinheiro, carro. Não é essa a proposta do Evangelho, isso é consequência. A proposta do Evangelho é que eu e você sejamos sal, sejamos luz e possamos influenciar a vida de outras pessoas. Através do quê? Das nossas vidas. Tem um texto que eu quero ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia aí. Eu já estou quase encerrando, tá? Livro de Gálatas, capítulo 5. Quando eu falo que eu estou quase encerrando, falta meia hora ainda. Vocês sabem o esquema, né? Brincadeira. Gálatas, capítulo 5. Glória a Deus. Aliás, enquanto você procura, repete para a pessoa que está do seu lado, está na escolinha do professor Diego hoje. Fala para ele assim, meu irmão, não esquece, você não é mais desse mundo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Paulo escrevendo a essa igreja da Galácia, aos Gálatas. Se você ler do 1 ao 15, tem um contexto, eu não tenho tempo de ler aqui. Capítulo 4, capítulo 3, 4, fala sobre isso. Se você puder até, didaticamente, lê na tua casa, quando você puder, hoje ou amanhã. Capítulo 5, versículo 16, aí ele diz assim, por isso digo, presta atenção, guarda isso no teu coração, vivam pelo Espírito, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Pausa aí. Repita assim comigo. Eu preciso. Se você quer mudar de vida hoje, você está aqui hoje para receber a palavra de Deus, né? Então fala com convicção assim. Eu preciso aprender a viver pelo Espírito. E você vai entender lendo esse texto. Por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque quando eu estou no Espírito, a carne é secundária. Versículo 17, ele diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Agora, 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, olha que coisa maravilhosa, não estão debaixo da lei. Versículo 19, ora, as obras da carne são manifestas, já estão aí, a gente conhece. E quais são essas obras? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Versículo 20, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, 21, e inveja. Também ele fala sobre embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ele fala para essa igreja, eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas, que estão descritas que a gente acabou de ler, não herdarão o reino de Deus. Pausa aí. O mundo tem um molde. Amém? A gente estudou isso há pouco. Ok? Tem um molde. Tem um padrão. Qual é o padrão do mundo? Embriaguez, orgias, facções, dissensões, egoísmo, ira, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, impureza, libertinagem, imoralidade sexual. Esse é o padrão do mundo, ok? Esse é o padrão do mundo. Aí agora, eu recebi Jesus, porque eu vivia no meio desses pecados, dessas obras da carne. Nós praticávamos 1, 2, 3, 4, talvez até alguns todas essas obras. Aí Jesus veio e se apresentou para a gente e tirou a gente desse lamaçal, desse padrão do mundo. Ok? Sim ou não? Tirou a gente desse padrão. E colocou a gente agora num lugar de honra, de glória, com outro padrão, o padrão dos céus, que eu falei há pouco.
Um padrão que nós vamos ler também aqui que Paulo fala sobre isso, diferente do padrão do mundo. Aí agora que eu estou aqui, lavado, remido, purificado pelo sangue de Jesus, né? Vivendo uma nova vida, agora, que tipo de influência vai ser exercida sobre a minha vida se eu vivo pelo Espírito? Paulo fala, volte aí para a Bíblia, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso aqui é muito importante, o versículo 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus. Tem alguém aqui que pertence a Cristo Jesus essa noite? Levanta a sua mão bem alto para o inimigo saber. Você pertence a Cristo Jesus. Bom, se eu e você pertencemos a Cristo Jesus, o que Paulo fala? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Versículo 25 e último ele diz: se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Só até aí. Meu irmão, põe a coisa na tua cabeça, para encerrar aqui. Não tem meio termo. Ou você é cristão ou você não é. Ou você tem Jesus como Senhor e Salvador ou você não tem. Ou você influencia pessoas ou você é influenciado. Ou você crê na palavra de Deus ou você vai viver mesmo dizendo que crê, como a gente viu domingo. Meu irmão, para pensar, eu vou lembrar aqui, para quem não veio, o que eu falei aqui do domingo. Meu irmão, Deus estava no meio do povo, durante o dia, numa forma de nuvem, Deus se manifestava. Você quer saber se Deus está contigo? Olha para a nuvem, Deus estava lá, era assim. De noite, e agora, no meio do deserto, você quer saber se Deus está presente? Olha a coluna de fogo, Deus está lá. Tinha uma referência, sim ou não? Mas o povo, apesar de Deus estar com eles, eles não estavam com Deus. Porque quando passava dificuldade, eles não lembravam da nuvem durante o dia. Eles lembravam de reclamar. Eles baixavam a cabeça e reclamavam. E queriam voltar para o Egito. Da mesma forma hoje, tem gente que Deus está presente. Por exemplo, nessa igreja aqui. Deus está aqui todos os cultos. Mas pasmem vocês, tem gente que do jeito que ele entra, ele sai. Me permita essa expressão, Deus não consegue fazer nada na vida dele. Porque ele está tão fechado, tão depressivo, tão ansioso, tão de alguma coisa, que a palavra não consegue entrar no coração dele. E se entrar, é aquela parábola do semeador que Jesus falou, que a semente é lançada, na hora traz uma alegria, mas o diabo vem e rouba a palavra. É o que está acontecendo hoje em muitas igrejas, inclusive aqui na nossa. As pessoas estão desacreditando da palavra de Deus, estão desanimadas, acho que Deus não é mais o mesmo, acho que Deus não faz mais aquilo que Ele sempre se propôs a fazer. Gente, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Segundo a Bíblia não tem sombra de variação, Ele não varia assim, hoje eu acordei bem, eu vou abençoar, amanhã eu não acordei, eu vou amaldiçoar. Não tem isso na pessoa de Deus. Por isso é que nós temos que entender o nosso chamado. Deus nos chamou para a gente viver influenciado agora pelo seu Espírito, que está em nós, que quer nos capacitar. Irmãos, tem outros textos, eu não tenho tempo, tem textos que falam assim, o Espírito é aquele que concede, que dá dons espirituais. O Espírito Santo quer derramar dons espirituais sobre a vida da igreja, dessa igreja. E da maioria das pessoas que fazem parte da igreja no Brasil e no mundo. Mas o que as pessoas querem hoje para a igreja? Ser cheio do Espírito, receber? Não, elas querem dinheiro. Elas querem prazer. E aí o resto tá bom. Por isso que a gente vive uma geração de crentes fracos, débeis, que não crescem, que não vão para frente. Por quê? Porque quando você é cheio do Espírito Santo, independe da situação, independe da dificuldade, você permanece firme. A Bíblia diz isso, aqueles
que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que vem um problema e estremece, que não se abalam. Meu irmão, não se desespere, está acontecendo coisa no mundo, está acontecendo sim, mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que isso ia acontecer. Então isso não pode me abalar, a dificuldade não pode me abalar, não pode tirar a minha atenção, porque a minha atenção está no Senhor, o meu foco está no Senhor. Então, ou eu entendo isso e deixo que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, me influencie, me capacite. Eu tenho sonhado com isso, orado para isso acontecer aqui na igreja, porque a Bíblia diz, Joel falou sobre isso, no final dos tempos, os jovens teriam visões, seriam cheios do Espírito Santo. Amém? Os mais velhos profetizariam, seriam cheios do Espírito Santo. Amém? Aí você procura na igreja, cadê essa turma? Acaba o culto, crente ninja, sumiu. Irmão, a gente tem que entender o chamado de Deus. Vou falar pela terceira vez hoje. Repita para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você não é mais desse mundo. Eu estou no mundo, mas o mundo não está em mim. O maior problema dessa geração é que eles estão na igreja, mas o mundo está dentro deles, está influenciando a vida deles. Por isso que você vê vários escândalos, mentiras, pessoas que são mentirosas, que enganam, que roubam, que falam. Meu Deus, a gente está vivendo um tempo difícil hoje. Por quê? Porque a influência do mundo está influenciando a igreja. Era para ser diferente, era para a igreja influenciar o mundo. Não era para a igreja estar envolvida com político, apoiar A, B, C, era para a igreja orar. E acabou, ponto. Se eu fosse convidado, e eu não fui, nem quero ser, mas se eu fosse convidado para orar, por exemplo, pelo presidente, pelo governador, eu iria lá na surdina, quer que eu ore? Vamos aqui, fecha a porta, vamos orar, e ir embora. Não ia fazer como muitos que, estou com o presidente aqui, tira uma foto, eu vim aqui orar por ele. Não, não era para acontecer isso. Era para a igreja influenciar o mundo. Era para eu e você influenciar a nossa família. E tem gente que não é crente, que olha para a pessoa que se diz que é crente da sua família e fala assim: eu ser que nem esse, Deus me livre. Por isso que eu não vou para a igreja. Não muda nada na vida desse cara. Ele fala de Jesus, fala de perdão, fala de amor, mas olha a vida da pessoa. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Mas, nesse quesito, ainda tem tempo de mudarmos. A gente ainda pode exercer influência sobre muita gente que está precisando de Deus aí fora. Deus chamou eu e você para a gente influenciar. Quero te convidar a ficar em pé. Para encerrar aqui, eu quero citar um salmo muito conhecido também. Acompanhe aqui no telão. Salmo de Davi, Salmo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Olha que coisa. Quem é feliz? Como é feliz? Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, segue o conselho da palavra, que não imita a conduta dos pecadores, imita a conduta de Cristo, que não se assenta na roda dos zombadores, se assenta na roda daqueles que ele tem comunhão para glorificar e adorar a Deus. Ao contrário, estes têm a sua satisfação na lei do Senhor, na Bíblia, e nessa lei medita dia e noite. Versículo 3. Este é como árvore plantada à beira de águas correntes. Como é que é a árvore à beira de águas correntes? Ela dá fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e tudo o que ele faz prospera.
tudo o que ele faz prospera. Você fala assim, pô pastor, por que as pessoas não prosperam? Por que as pessoas... Porque elas são influenciadas pelo mundo ainda. A Bíblia não consegue exercer influência, o Espírito Santo não consegue influenciar. E nessa noite, antes da gente ir embora, eu queria orar com os irmãos. Quero orar com os irmãos. Gostaria de te encorajar para você pedir nessa noite. Claro, se você quiser. Se você não quiser também, Deus abençoe. Mas se você quiser sair diferente, do jeito que você entrou aqui, se você entendeu que você não é mais desse mundo. E por que eu usei essa expressão, você não é mais desse mundo bíblico? Porque nada desse mundo pode prender a gente, segurar a gente. A qualquer momento, ou Jesus volta, ou a gente pode morrer. Sim ou não? Então, nada nesse mundo pode me segurar. Agora, eu não sou do mundo, eu estou no mundo, caminhando aqui. A hora que chegar a minha vez, ou Cristo volta e me leva, ou eu morro e vou me encontrar com Ele. Então, tirando esse pensamento mundano, esse padrão do mundo, eu tenho o padrão do reino dos céus agora. O fruto que o Espírito quer gerar em mim e depois através de mim. Porque Ele quer usar a tua vida para abençoar as pessoas lá fora. As pessoas estão desesperadas, as pessoas não conhecem. O pastor Paulo pode falar melhor do que eu. Trabalha com pessoas carregando gente o dia todo, encontra gente de tudo quanto é tipo. Aliás, até eu vi uma reportagem esses dias, acho que ele até comentou, que vários pastores estão trabalhando de Uber, né, como ele. E esses pastores estão atendendo as pessoas nas corridas. Olha que coisa, era só para levar no lugar. Mas a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a falar da vida. Já pensou se ele chegasse e falasse assim, a vida está dura mesmo, eu que o diga, porque é minha dificuldade, você vê, eu estou aqui. Não, ao contrário, ele leva uma palavra de paz e os pastores, as pessoas estão andando, que não são pastores também, mas os outros que são cristãos, estão levando uma palavra de paz. Estão falando, vai para Cristo, busca em Cristo. Cristo pode mudar a história da tua vida, sai dessa. Nós somos chamados para ser influenciadores. Para de ser influenciado pelo mundo, seja influenciado pelo Espírito Santo. Eu quero te encorajar nessa noite a você orar agora e falar assim, Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero a tua influência dentro do meu coração, dentro da minha mente. Eu quero que o Senhor me desperte, se é que você quer. Estou te dando uma dica, eu quero que o Senhor me desperte para eu, de noite, acordar do nada, de madrugada. Não sei se você sabia, é um dado aqui para você, no reino espiritual, até 3 da manhã, os demônios estão agindo. Existe uma guerra. E Deus está lá com seus anjos do lado da tua cama te guardando, porque os demônios querem vir sobre você. Aconteceu comigo, segunda-feira. Começamos o jejum aqui, com o pessoal do louvor e tal. Começamos o jejum. Domingo, 23h50. Desliguei a televisão, dobrei o joelho e falei, Senhor, nós vamos começar, tal, abençoa esse momento, tal, em nome de Jesus, papapá. 00:05, subi, escovei o dente e fui dormir. Meu irmão, da 00:10 até as 3 da manhã, 3:05 da manhã, que luta. Não conseguia dormir, vi um monte de pensamento ruim, e aquele negócio, virava para a cama do lado, do outro, e, meu Deus, aquelas coisas vinham assim na cabeça, falei, meu Deus, chegou 3 horas da manhã, eu acordei assim, me virei de frente e falei assim, Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal que possa estar querendo vir sobre a minha vida agora, em nome de Jesus. Só foi eu fazer isso, eu fui no banheiro, voltei e dormi, até às 7, que é a hora que eu levanto. Existe uma guerra espiritual, os demônios estão querendo levar a gente para longe de Deus, mas os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor e querem levar a gente para perto dele. Então, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. E se você quiser, você tem a oportunidade de falar com Deus hoje aqui. Espírito Santo, meu Deus, enche a minha vida. Eu coloco a minha vida à sua disposição, que o Senhor possa influenciar. Eu sei que o Senhor habita em mim. Que o Senhor possa influenciar a minha vida. Me dá palavra quando eu precisar falar alguma coisa para alguém. Tocar no meu coração para eu ter alguma atitude com alguém. Mas Senhor, usa a minha vida.
Eu quero ser uma bênção, eu quero influenciar as pessoas, eu quero ver essa igreja cheia, eu quero ver a minha família salva. Amém? Amém? Topas? Fecha os teus olhos então. Você que está em casa, se você quiser também, mesmo assentado, aí onde você estiver, eu te aconselho a fazer isso, caso você queira. Feche os teus olhos.